gente fala agora de um assunto também muito importante, que tá um assunto do nosso tempo, né? Infelizmente, o tal do stalking. Já ouviu falar? Muita gente que usa muito rede social, às vezes até fica brincando, né? Tô stalkeando fulano, ou stalker e tudo mais, que é, na tradução, perseguição, né? O stalking, perseguir ali a outra pessoa. E isso, nesse ambiente digital, tem se tornado um problema, né? Um mal, na verdade, do nosso tempo. Só que em Minas Gerais foram registrados mais de 2.600 casos desde o início do ano, segundo dados do governo de Minas, da Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Um caso que repercutiu recentemente foi de uma TikToker de 36 anos que mora aqui em Belo Horizonte. Inclusive já há uma lei contra o stalking, foi sancionada no ano passado, já está até nesse código, já está no nosso Código Penal. Sobre este assunto, a gente conversa aqui agora ao vivo por imagens, para quem nos acompanha lá na nossa live no YouTube, com a Camila Félix, ela que é advogada criminalista. Como vai, doutora? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, eu fiz uma rápida aqui introdução, né, sobre esse stalking, que é o perseguir o outro, acho que sobretudo digitalmente. Eu queria que a senhora explicasse com mais detalhes, talvez, esse conceito, e se ele pode ser ampliado até para fora dessa esfera digital também, ou se ele necessariamente começa na esfera digital e pode ir para esse mundo físico. É muito importante a gente entender que ele foi uma extensão do crime de ameaça, né? Primeiro a gente precisa de entender que esse artigo 147A, né, incluído no ano passado, ele foi uma extensão do crime de ameaça que já existia no Código Penal. E esse crime, ele vai de 6 meses a 2 anos com as suas qualificadoras. Essas qualificadoras aumentam o crime até a sua metade, e essas qualificadoras, elas servem quando há a ameaça, né, essa perseguição, essa extensão dessa ameaça que a gente chama, que é o stalking, à criança, às mulheres, e quando esse agente agressor é mais de 2 pessoas. Então, as pessoas precisam de entender isso. Por que aconteceu isso? Porque, na verdade, só a ameaça por si, ela não satisfazia o tipo penal, porque acontece muitas das vezes da pessoa realmente ficar perseguindo, ficar buscando, indo através da pessoa, indo correndo atrás daquela pessoa, aquele agressor indo atrás daquela pessoa a fim de agredi-la fisicamente, a fim de ofender psíquica daquela pessoa. E essa perseguição, por certo, ela não é só pelo meio digital, não. Então, às vezes eu estou sendo agredida, eu estou sendo perseguida, aquela pessoa, ela fica rodeando o meu ambiente de trabalho, aquela pessoa, ela fica rodeando aonde eu fico no meu convívio social, ela fica me seguindo com carro, aonde eu vou, fica tentando descobrir aonde eu estou. Aqui no escritório, por exemplo, já aconteceram casos de uma pessoa colocar aqueles detectores, né, de carro, onde você coloca, como é que chama aquilo? O tag, né? Tipo um tag? Oi? Tipo um tag? Não, quando você consegue detectar onde está o seu veículo. Rastreador. O rastreador do seu veículo, nós temos casos aqui no escritório que uma pessoa, ela seguia a esposa por meio disso. Nossa. Então, ela perseguia, já tinham feito o divórcio, já tinham feito a separação, o veículo tinha o rastreador, e aí ela mesmo assim perseguia por meio desse rastreador veicular. Então, não é um crime feito só pela internet. Qual que é a dificuldade da internet? É muito importante que os ouvintes, eu não sei se eu tenho tempo para isso, claro, mas é muito importante que os ouvintes, eles compreendam isso. Porque é difícil da gente achar esse NIRI, esse identificador de quem é o agressor por conta da questão virtual. Porque no nosso sistema brasileiro, nós ainda estamos neófitos, nós ainda somos bebês, recém-nascidos com essas questões virtuais. Então, para que a gente ache esse ID do computador e para que a gente ache esse agressor, ele ainda é um pouco dificultador. Até porque eu me chamo Camila Félix, aí eu invento um fake João e fico perseguindo aquela pessoa por meio de uma fake news chamada João, quando na verdade é uma Camila Félix.
Então, ainda há essa complexidade quando se trata do sistema virtual. Sim. O que eu quero dizer nesse sentido é que há uma facilidade quando há essa perseguição, quando há essa ofensa à integridade física, à integridade psíquica, né, presencial, no mundo físico, no mundo real, do que quando há no mundo virtual. Outra coisa que é importante que os telespectadores, que os nossos ouvintes, né, também compreendam, é que é necessário que haja dolo. O que é isso no mundo penal, no mundo processual penal? Intenção, é necessário, né, que aquele agressor realmente tenha a intenção de estar agredindo aquela pessoa, de estar perseguindo aquela pessoa, de estar constrangendo aquela pessoa por meio dessa ameaça. Porque, como eu disse no início da nossa conversa, é uma extensão do tipo da ameaça. É uma extensão do tipo penal da ameaça. Então, é necessário que haja o dolo, a vontade de agir de forma a agredir, a constranger aquela vítima. Então, não existe na modalidade culposa. E o quarto aspecto, que é muito importante que os nossos ouvintes também compreendam sobre esse crime, é que ele é necessário representação. É uma ação condicionada à representação. Então, aquela vítima, ela precisa de procurar a delegacia especializada, ou precisa de procurar um advogado, ou precisa de procurar a defensoria pública, para que ela apresente a sua representação acerca da sua da ofensa à sua integridade, ou física, ou moral, ou psicológica. Camila Félix, advogada criminalista, estamos falando sobre o stalking, que é essa questão da perseguição, né, pelos meios digitais. Mas, Camila e Luciana, falando com você, há sinais, sempre há sinais, né? Como a vítima pode detectar sinais de que ela realmente está sendo perseguida? É quando aquele perseguidor faz um comentário para além do conteúdo que ela oferece ali, né, nas redes sociais, ou invade de alguma forma a vida pessoal, diz que a vida dele depende da presença dela ali nas redes, mas quais são os sinais em que a vítima já tem que ficar atenta a isso, né, ou atento também? Luciana, vamos entender uma coisa. As pessoas, elas às vezes confundem, isso é muito importante que os ouvintes entendam. As pessoas que estão, né, com seus Instagrams abertos, que são agentes fornecedores de informação, elas estão sujeitas, muito mais sujeitas aos comentários de terceiros, né? E isso não dá o direito das pessoas falarem e dizerem o que querem, porque a gente precisa de partir do precedente do seguinte: o nosso sistema constitucional, ele é mitigado, nós não podemos falar o que bem entendemos do jeito que a gente quer. Então, a gente tem o direito de liberdade de expressão? Temos o direito de liberdade de expressão. Ok. Isso não significa que esse direito de expressar o que eu quero, ele pode ser de modo a agredir a outra pessoa ou a ofender a outra pessoa. Então, as pessoas precisam de compreender isso. Eu tenho direito constitucional resguardado de liberdade de expressão? Tenho, mas eu não posso usar desse direito para agredir outrem, sob pena, né, de responder a uma ação penal, de responder uma ação civil e penal de acordo com aquela agressão. Então, as pessoas precisam de compreender isso. As pessoas estão abertas com suas redes sociais, né? E aí elas realizam as suas atividades profissionais ali e os outros entram nas suas redes sociais, os terceiros entram nas suas redes sociais. Esses terceiros que entram nas suas redes sociais, eles não podem entrar nas redes sociais das pessoas a fim de denegrir a imagem daquelas pessoas, a fim de ofender a integridade daquelas pessoas em hipótese alguma. É isso que as pessoas precisam de compreender. E uma vez que há a ofensa
a integridade daquelas pessoas de modo consecutivo, porque quando a gente fala de Código Penal, Luciana, e todos os ouvintes, é muito importante que a gente entenda o seguinte: é necessário que haja um modus operandi consecutivo, tá? É necessário que haja aquilo de modo rotineiro. Isso é muito importante que todos entendam e compreendam. Sim. Então, quando aquele agente ele começa a invadir aquela rede social daquela pessoa e começa a agredir aquela pessoa, ofendendo a integridade, ofendendo o trabalho, ofendendo a honra daquela pessoa, aquela pessoa pode sim fazer uma representação criminal e aquele agressor certamente responderá nos moldes criminais do direito penal brasileiro. Camila, para a gente finalizar, nosso tempo já está um pouco estourado, mas eu quero pegar o finzinho da sua resposta, você falando sobre essa responsabilização criminal. Eu vi que já há previsão de detenção, né, até 3 anos para a pessoa que se enquadra aí nesse crime. Na prática, isso acontece ou ali no momento do arbítrio por parte do juiz, define-se geralmente por, pagamento de multa, cesta básica, essas coisas pecuniárias um pouco mais brandas? Há uma complexidade maior. Eu vou ratificar, tá? A informação é porque é de 2 meses, de 6 meses a 2 anos, e a pena pode ser aumentada até a metade no caso de criança, de adolescentes e quando houver mais de 2 agressores. Então, só para poder ratificar essa informação dos 3 anos. Entendi. Então, o que acontece? Nós temos alguns fatores condicionais. Quando a gente fala de uma pena de até 2 anos de reclusão, significa que a pena pode ser, que esse julgamento pode acontecer no juizado especial criminal e aí cabe transação penal. Quando cabe transação penal, cabe também a possibilidade de suspensão condicional do processo e também cabe aquilo que a gente chama de acordo entre as partes. É possível, porque como é uma ação condicionada à representação, é possível que as partes, elas compõem, que chama composição entre as partes. Isso é possível quando a gente fala do caput do artigo. Quando a gente fala dos modelos de qualificador, a gente está falando de uma pena superior a 2 anos. E aí já não vai caber mais no juizado especial criminal, vai para a justiça comum, e aí caberia, no caso, a depender a suspensão condicional da pena por conta da possibilidade de 3 anos. Agora, quando a gente fala dessa suspensão, gente, o agente agressor, ele tem alguns requisitos, tá? Ele não fica à deriva, não. Ele fica prestando algumas informações ao Estado. Então, para ele também é muito ruim. Ele não pode, ser pego novamente, se ele participar de alguma empreitada criminosa, se ele realizar alguma atividade criminosa, ele não tem direito a mais nada, perde-se essa condição, então não é benéfico, não. 10h26, a gente conversou aqui na Band News FM com a Camila Félix, advogada criminalista, a gente falando um pouco sobre um mal do nosso tempo, o stalking. Camila, muito obrigado, pela disponibilidade, pela entrevista. Imagina, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. São 10h27.